é dia do solteiro, mas eu aposto que até os solteiros mais convictos adoram ter alguém ao seu lado. E nessa noite de tantos conselhos que virão, eu vou pedir para você, solteirão de carteirinha, que se espelhe em tantas mensagens de amor e se inspire também. E eu, para ajudar você a desencalhar e a dar um trato no seu relacionamento, vou receber os psicólogos que você já conhece. Nossos parceiros, Alessandro Viana, esse bonitão, e a Pamela Magalhães. Boa noite, minhas crianças. Boa noite, Rony. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, com a sua equipe e com o seu público. Sempre um privilégio. Muito obrigado. Bom, Alessandro, você acredita que mesmo após anos de relacionamento, a chama da paixão pode continuar acesa? Seja sincero. Rony, acredito e posso te falar na minha prática, no meu trabalho, na minha vida, e tenho uma experiência aqui na minha frente que sempre faz isso também, pegando o gancho. Então, eu acredito sim. Claro, Rony, a gente não pode confundir a paixão com aquele sentimento da novidade. Obviamente, tudo que é novo é diferente, causa uma excitação diferente, mas eu acho que nós temos que estar sempre reinventando o relacionamento, investindo, que muitas vezes nós esquecemos, né? Parece que quanto mais tempo tem num relacionamento, mais vai se relaxando, que é um grande perigo, mas acredito sim, que a gente, independente do título, paixão, amor, a gente pode manter uma excelente qualidade. Aliás, quer deixar algum recado, não? Claro, com o maior prazer. Deixa o meu site, www.alessandroviana.com.br, e dizer também que eu continuo colunista do Yahoo. Então, de vez em quando, tem alguns textos interessantes sobre relacionamentos também. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, e fora que está com a gente aqui aconselhando. Claro. Pamela, já te disseram algumas vezes, vou só repetir. Puxa, como você é bonita. Ah, imagina. Por fora também, né? Obrigada. Ai. Pamela, por que existem tantos solteiros na praça? Intolerância, impaciência, como nós publicitários falamos, target, errado? Rony, eu acho que a sociedade atualmente, ela reforça bastante essa ideia da liberdade. Então, tem aí um reforçamento grande, um incentivo para que os jovens, principalmente, né, gozem dessa ideia da liberdade, do ficar com uma pessoa a cada dia, né? Essa proposta de vamos dar asas a esse desejo de uma forma indiscriminada. E o que vai acontecendo? Como essa política, né, essa consciência, ela fica estabelecida, os jovens e as pessoas em geral, até para estarem dentro, né, da proposta, acabam deixando de assumir compromisso, né? Deixando dessa prática do relacionamento. Quer dizer, é uma coisa mais de tendência comportamental? Sim, né? Como isso é pautado e como isso fica muito forte, para eu estar dentro, você chega para um adolescente e fala, como você está namorando? Já que namorando, né? Eu tô curtindo, né? E eu acho que os adolescentes, eles acabam desconhecendo muito essa ideia de estar junto, da cumplicidade, do romantismo, porque para um relacionamento você tem que ceder, né? Você tem que, como a mesma questão, né, que você acabou de fazer para o Alessandro, né? Num relacionamento você precisa conquistar todo dia, né? Aquela mesma pessoa. Todo dia, pode acreditar. E que não é muito fácil, né? Olha, de 2 em 2. E pode ser muito gratificante, né? Que você vai semana construir. em semana, mas não pode deixar de conquistar. Isso gera também uma solidão muito grande. Claro. Porque ao mesmo tempo que liberta, também faz com que essa pessoa entre em contato com o vazio. E aí um retrocesso acontece, né? Assim, de repente, repensar muita coisa. Bom, agora eu quero alguém. E como fica a consciência? Será que essa pessoa que ficou tanto tempo tão livre, se propondo a variar tanto, consegue acreditar no relacionamento? Olha, né? Uma vez eu fiz um texto, uma época minha de solteirice aí, uma separação, entre uma separação e outra. Eu fiz um texto, uma música, em que eu falei que eu me sentia muito só numa multidão de amores. Nunca mais me esqueci dessa bobagem que eu falei, que não era tão bobagem assim, não. Que em síntese é isso que você falou. Você vê como... Não, porque muitas vezes você fica com muitas pessoas, você não está com ninguém, né?
E eu acho que os adolescentes também precisam entender um pouco essa proposta. A gente precisa falar um pouco mais do compromisso e do quanto pode ser bacana isso. Exato. É tão engraçado, eu vivo isso na clínica também, desculpa interromper, Pamela, que às vezes batendo papo com os adolescentes, poxa, Ale, fui para uma balada, beijei 4, beijei 5, e aí eu pergunto, né, mas liga depois? Não sei nem o nome. Então parece que esse tipo de investimento está sendo um pouco... E é uma conduta mecânica, muitas vezes. Olha, eu vou dizer uma coisa, ninguém está ouvindo a gente, isso é coisa de mulherzinha. Mas eu vou dizer, eu não conseguiria beijar na boca uma mulher que eu não conhecesse. Sem ter o mínimo de afeto, né? Eu ia ter nojo, para dizer o mínimo. Sei lá quem eu estou beijando. Os caras não estão parte para o outro. Deixa um recadinho você, vai. Dá o seu site, também tem um site, né? É www.clinicapsicologicamec.com.br. MEC. Isso. Tá. E quem MEC. quiser, isso. Tá. Né? E quem quiser mandar um e-mail, né? Com alguma pergunta, alguma sugestão, é pamelacmagalhães@gmail.com. Perfeitamente. Bom, vamos para os e-mails? Vamos lá. Falando em e-mail, aqui tem. Primeiro, boa noite, Rony. Namoro um rapaz há 10 anos. Ficamos noivos em 2010 e compramos um apartamento que ficará pronto em novembro. Após todo esse tempo, ele veio me dizer que está em dúvida se eu sou a pessoa certa para ele, não por falta de amor, mas por medo de assumir um casamento. Me ajude. Gente... Rony, até pegando carona na ideia dessa história da solteirice, né? Casamento, em geral... sempre é um passo, um grande passo que normalmente vai existir um estresse, né? Vai existir alguns questionamentos, a pessoa vai pensar se ela está preparada, se não está, alguns medos, isso é comum. E como ela disse mesmo, em 2010, né, começou isso, comprou apartamento, muita coisa pode ter mudado também, algumas aflições podem ter crescido, ele pode ter repensado, de repente tomou uma atitude impulsiva, né, não é bem isso, tem que ter diálogo, tem que conversar, ou então é só um medo, né, pode ser um medo. Medo do novo, né? Não, exatamente isso. Tem a circunstância, o medo do novo, claro que a relação de namoro, muito prazerosa, muito saudável, mas é diferente, né? Você vai entrar numa situação diária de muitas concessões, muitos ganhos também. Eu particularmente entendo o casamento como predominantemente ganhos, só que tem que entrar equilibrado, né? O que me preocupa de repente num e-mail desse, assim, a pessoa ouve, olha, ele não sabe o que faz, né? É aquilo que a gente sempre fala em todos os programas, fortalecer a comunicação, fortalecer esse relacionamento. Claro, gente. Eu sempre digo aqui, isso já virou um clichêzão meu. O diálogo, o papo, é o vínculo de qualquer relação, casamento, amizade, namoro. Não, e Rony, olha, no comecinho, ele já comprou o apartamento, pensou no casamento, tem uma intenção muito grande, né? Então, de repente, o medo pode estar existindo, ou então alguma coisa aconteceu, a gente não sabe exatamente, né? Mas... vamos conversar, vamos entender, se aproxima dele, né? Exato. Tenta bater um papo, até porque se vai casar tem que ter cumplicidade. Se não tiver cumplicidade, antes de ser um amante, né? Um marido, um grande amigo. Exatamente. É muito importante. Perfeito. Né? After you, Lidia. Vamos lá. Bom, o outro e-mail está aqui. Tenho 42 anos, sou casada há 19, 42 já é uma menina. Sou casada há 19 anos. Há 5 meses descobri uma traição. Todos esses anos eu sustentei a casa, ganho mais do que ele e ele não parava em emprego. Era usuário de drogas, hoje tem um emprego, parou de usar droga há 6 meses, temos um filho de 14 anos. Pedi para ele ir embora, não foi. Eu o amo, me ajudem. Oh, coitadinha dessa bonitinha, gente do céu. Rony, vou pegar, se você me permitir, se a Pamela me permitir, vou pegar esta pergunta e dividir em 2 partes. Divida. A primeira parte é onde ela fala da traição, que obviamente a traição tem todo um sentimento de rejeição, um sentimento negativo, e em seguida ela devolve a fala com um sentimento negativo também, né? De falar, ele foi drogadicto, não trabalhava, etc. Então tem um movimento aí de proteção, analisando um pouquinho a frase superficialmente, claro. É uma ambivalência. Exatamente. Né? E aí depois vem, ele melhorou, ele evoluiu e eu ainda o amo. Rony, deixa eu falar um pouquinho da prática clínica, né? Espero que a
Pamela concorde e coloque o ponto de vista. O que eu percebo? A traição não necessariamente é o fim do relacionamento. Eu acho que a traição, não fazendo apologia à traição, obviamente, mas a traição denota que tem algo errado. Só que nesta prática clínica, eu percebi que muitas vezes dos grandes problemas que se fortalece um relacionamento. Sim. E até a partir de uma traição. Volto a falar, não defendendo, sim, mas eu percebo isso. Então, de repente, a gente está ouvindo uma evolução da pessoa, sentindo que ainda existe o amor. Por que não reinvestir? É que, de repente, na nossa sociedade também tem aquela pressão toda de trair, tem que terminar, você vai ceder, você vai ficar nesse papel passivo. E tem um lado também, assim, Ale, que ela tá um pouco desgostosa, né? Então, só eu trabalhava, então ele estava se drogando. Tem algumas questões que não ficaram bem resolvidas, né? Que precisa ser pesado também, porque já tá, várias coisas estão tortas nessa relação. Então, isso é muito importante. Então, né, a história de estar na droga, agora saiu há 6 meses, ok, mas teve a traição. A traição, eu penso assim, somos seres humanos passíveis, né, de repente, de uma falha. Persistir no erro é complicado, falhar faz parte, reconhecer e tentar fazer melhor é genuíno, né? Então, teve a traição, ama, dá para superar, o relacionamento aguenta essa superação? Então, ela tem que perdoar também, né? Ou então, não continue na relação. Pamela, aquilo que o Ale falou, eu acho fundamental. Se houve traição, alguma coisa está errada. Ah, sim. Porque eu vou dizer uma coisa. É a brecha que ficou na relação, né? Ó, um homem vai falar isso aqui. Pular a cerca dá um trabalho danado. Você tem que ser um grande astro. É muita estratégia, da interpretação teatral. É uma coisa complicada. Tem tudo. Tem culpa, tem medo, tem confusão. Se está tudo bem... De acordo com o caráter, o peso na consciência, né? Se está tudo bem, por que o cara vai pular a cerca, vai passar gente? por isso, exatamente, exatamente. Dá muito trabalho. Fora atração fatal, essas coisas. Deus me livre, guarde. Aconteceu comigo a atração fatal quando eu estava solteiro. Deus me livre e guarde. Por isso que deve-se driblar desejos em função de um bem maior. Claro. Perfeito. Isso é muito importante. Perfeito. Saber que o desejo é inerente, mas que deve ser driblado caso a ideia seja ter um relacionamento. Senão, se a gente for só no id, só no desejo, você não consegue nada, você não constrói. Exatamente. Né? Você fica pulando. E é o que o Rony falou mesmo, né? Um relacionamento consistente e equilibrado, esse desejo tende a não surgir. Exato. É muito trabalho. Perfeito. É muito trabalho. Sim. Perfeito, um trabalho danado. Vamos para o outro e-mail. Vamos lá. Gosto de um rapaz de 26. Eu tenho 35. Nunca casei, mas me envolvi completamente. Ficamos durante 6 anos, porém tínhamos brigas, como todo casal, mas resolvi. Sumi da vida dele e até hoje ele não me ligou. Gosto muito dele. O que faço? Rony, eu acho que essa pessoa está... eu acho que ela está parada numa história. Isso é muito importante. Então, é interessante que ela fala, eu resolvi, mas está parada ali. Né? Então eu gostei. A diferença de idade eu acho que não conta em nada, né? Acho que se tem uma relação, tem uma cumplicidade, isso é importante. Mas se brigava muito, se isso era estressante, né? De repente passou o tempo, não sei, ela não fala, mas como esse cara tá na vida, se tocou, se não tocou. Se não está junto, para que ficar remoendo e querendo que algo exista se não está existindo? Algo que já não deu certo, né? Então, ao invés de procurar sofrer, por que não procurar algo novo? Né? Por que querer algo que não deu certo, que já está no passado? Por que ficar voltando? Absolutamente. Porque perfeito. A tendência, né? A gente fala muito, o Alessandro fala muito isso, eu acho muito bacana. Muitas pessoas, quando terminam um relacionamento, depois de um tempo, quando vai batendo aquela carência, aquela saudade, tem uma propensão a só enaltecer e exaltar os aspectos positivos da relação. Super valorizando. E esquecendo, né, Alessandro, aqueles momentos difíceis e que fizeram com que esse relacionamento terminasse. Correto. Então é muito importante, vamos lembrar de tudo, né? É via de regra, né? A pessoa, quando ela tem essa situação de teoricamente ser rejeitada, alguém terminar, a tendência é ela valorizar. Então ela vai lembrar do primeiro beijo da relação, do primeiro cinema, só que ela não vai lembrar de repente que ela foi
hostilizado em algumas circunstâncias, ou que o relacionamento não era bom. Então, isso eu sempre peço, Rony, tem que fazer uma reflexão geral da tua relação. Não só ficar calcada naquele momento positivo. Aí sim, se eu perdi uma coisa que é tão maravilhosa, a tendência é parar minha vida e querer voltar. Perfeito. Né? E às vezes não foi tão assim. Outro e-mail. Um rapaz ficava me olhando nos diversos restaurantes nos quais almoçamos perto do trabalho. Mandei um cartão da minha empresa dizendo em inglês que era para ele me impressionar ou desviar o olhar. O rapaz sumiu. Isso é normal? Beijos. Eu faria uma pergunta se ela estivesse aqui. Por que em inglês, né? Não, Rony, brincadeiras à parte, eu gosto de insistir sempre na comunicação clara no relacionamento. Então, assim, vamos partir do princípio que, para ela mandar um cartãozinho, é que tem um interesse por parte dela também. Sim. Por que não ser mais diretiva? Né? E também tem a circunstância, como que esse homem entendeu aquela informação. De repente, enfim, não foi dessa forma positiva que então, assim, eu quero, mas eu não quero me comprometer, né? Porque eu não sei como eu vou lidar com essa rejeição. Parece que já entrou dizendo não, né? Já deu o cartão dizendo não. Claro, eu tento, mas não tento. E o interessante, assim, para ela estar mandando esse recado aqui, o quanto ela está presa nisso, né? O quanto isso deve ter se repetido na vida dela, o quanto deve ser difícil, de repente, tomar essa atitude, a possibilidade de não ser aceita, né? De não ter uma resposta positiva na investida, né? Eu sempre falo que quando você faz um movimento, você tem é o 50-50, né? Você tem, assim, a chance de dar certo ou dar errado. Se você não fizer nenhum movimento, você continua no zero, né? O 0 a 0 permanece. Então, acho que gostou, se interessou, está com vontade, ao invés de mandar o cartão em inglês, poxa, né? Fala em português, se aproxime, enfim. Não, e a chance de você ter essa comunicação clara vai aumentar a possibilidade, né? Claro. Vocês gostaram desse bacalhau? Olha, tá espetacular, tô tão concentrado aqui. Daniel, eu vou dizer uma coisa para você. Você é insuportável, para dizer o mínimo. Tem uma coisa que você não falou, que eu descobri aqui, um chutney maravilhoso. De que é? De uvas da Tatiana de frente da casa dela. É espetacular, adorei, que parabéns. Bom, ótimo. Essa alquimia que você vai nos presentear agora aí, essa desconstrução, como você falou, não me parece tão desconstruída assim. Ao contrário. Quero agradecer muito a você. Eu que agradeço a vocês. Eu, Daniel, aqui eu nasci na cozinha do Unique Garden Hotel e Spa, que fica na estrada Laramara, número 3500, na Serra da Cantareira, em São Paulo. O telefone dele é o 4486-8700. 4486-8700 ou www.uniquegarden.com.br. Obrigado, meu querido. Pamela, estouramos o tempo hoje demais. Obrigado, viu, querida? Obrigada, é um prazer. Obrigado, nós que agradecemos. Bom, eu sinceramente espero que os conselhos tenham ajudado. Muitos ficaram aqui de fora, mas na próxima eles vão responder. E que você, apaixonado, seja solteiro, casado, tenha se encontrado em algumas dessas respostas. O Todo Seu fica feliz em ajudar, pode ter certeza, e os conselheiros com um motivo justo para comemorar. Te vejo amanhã? Então, amanhã estou aqui te esperando. Não vai me deixar na mão. Por quê? Porque o Ale, a Pamela, o Daniel, todos nós aqui amamos você. Tá certo? Beijo, até amanhã.